Olá, eu sou Virgínia Ferreira e está no ar o PeitoCast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem de amamentação real. Aqui, nós vamos falar sobre as delícias e os perrengues da amamentação desde a gravidez até o desmame. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o episódio número 127 do PeitoCast. Gente, eu falo o número com tanta emoção, porque quando eu comecei esse projeto lá atrás, eu jamais imaginei que chegaríamos ao episódio 127. Na verdade, eu achava que não chegava nem de 50. E hoje estou aqui com duas mamães, a Janaína Damas, mãe da Isadora, de 2 anos e 8 meses. A Janaína, ela é defensora pública, advogada e autora desse livro aqui, Juju e a Hora do Mamar, tá? Ela é do Paraná e mora aqui em Belo Horizonte já há algum tempo. E também a Thaís Afonso, mãe da Maria Luísa Malu, de 3 anos e 9 meses. Ela é empresária, fundadora da Mamaluga e aqui de Belo Horizonte. Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre amamentação prolongada e também sobre o desmame. Elas vão contar, para nós. Então, nós estamos entrando em uma nova fase do PeitoCast e estou aqui pela primeira vez com 2 mães, com 2 convidadas. Vou falar um pouquinho, quando a gente fala de desmame, quando a gente fala não só de desmame, mas de amamentação prolongada também, é muito comum se falar de desafios da amamentação, muito comum se ler na literatura de desafios da amamentação no período inicial, tá? Então, aqueles desafios para adaptação da criança, adaptação da mãe, as dores, engurgitamento, a própria descida do leite, várias coisas que se eu ficasse enumerando aqui. Mas, tanto a amamentação prolongada na nossa sociedade, como também o desmame pode ser bem desafiador. Então, quero abordar isso. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe, nós já temos na literatura, desde 1978, a gente encontra isso nas bases de dados. Tem um artigo muito interessante do Parsons, que ele fala que o desmame do peito, e estava até conversando sobre isso com a Janaína, nos bastidores, o desmame do peito, o título é justamente esse. Um final feliz para uma experiência satisfatória. E ele fala o seguinte, que o desmame da amamentação costuma ser até mais traumático para a mãe e para o bebê do que a maioria das pessoas pensa. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Vocês fiquem à vontade para contar a história de vocês. Vamos começar pela Thaís. Thaís já esteve aqui no PeitoCast. Já Contou a história. Acho que a gente falou sobre Hora de Ouro, né? Foi. Bem louquinho. Nossa. Thaís, como que é? Desafiador ou não amamentar por mais de 2 anos na nossa sociedade? Meu Deus. Amamentar por 6 meses já é um desafio, né? Chegou na introdução alimentar, se você ainda amamenta, já se torna ainda tá mamando, mas ela já tá comendo? Aí passou daí, você já começa ali a pisar em ovos no meio das pessoas, começam a surgir questionamentos, aí faz 1 ano, todo mundo já começa a cobrar, né? Vira um certo tipo de cobrança. Sua criança ainda tá mamando, mas ela já fala, ela já anda, e aí? E aí a gente, não, isso é um assunto meu e dela, né? Quem vai decidir, essa hora é ela e tal. E aí a gente tem dois pontos em que a gente tem, de um lado, as pessoas que cobram muito que a gente desmame essa criança, e tem também o outro lado que são outras pessoas que cobram muito que a gente não desmame de jeito nenhum, não vai forçar esse desmame não, sabe? Você tem que deixar seu filho desmamar sozinho. Então aí a pobre coitada da mãe tá ali no meio daquilo, tipo, o que eu vou fazer? Sabe? Eu já tô chegando num ponto em que a amamentação tá estabelecida, legal. Eu já tô aqui na metade da jornada em que algumas mães, definem
se for seguir recomendação da OMS de 24 meses de aleitamento, eu já tô aqui na metade da jornada que eu defini de ideal pra mim, e aí eu tô sofrendo pressão dos dois lados, pra mamar e pra não mamar, pra mamar e pra não mamar. O que eu vou fazer? E aí a gente tenta criar ali uma bolha de proteção entre eu e meu filho. E as pressões vão existindo ali de todas as formas, e a gente segue caminhando, segue caminhando. E aí a criança, ela vai começando a ter a sua própria personalidade, e essa personalidade, ela também vem para o mamar. A criança, ela é um ser único, e ela traz isso para o mamar. Então, ela começa a dar um nome para o mamar quando ela começa a falar. Então, a Maria Luísa, ela definiu que o peito antes chamava mamazinho, depois passou a chamar azinho. Então, ela deu esse nome, e até hoje, ela já está com quase 4 anos, já desmamou e até hoje chama azinho. Então, ela traz isso, ela traz ali comportamentos muito únicos dela, ela cria um relacionamento único dela com o peito. Então, não é o comportamento dela e o relacionamento dela comigo, Thaís, mãe dela, é o relacionamento dela com uma parte do meu corpo. Então, ali, a gente também, enquanto mãe, a gente já vai criando uma relação de, tipo, entra um conflito na nossa cabeça. Peraí, a minha filha, ela tá tendo essa conexão. É comigo, enquanto mãe dela, ou é com o meu corpo? É só com isso aqui, esse volume que existe aqui no meu corpo? Peraí, o que tá acontecendo? Então, vão começando a existir tantos conflitos na nossa cabeça e aí entra um terceiro problema, né? A gente já tinha 2. O desmama, o não desmama, e aí entra o conflito. Quem sou eu para essa criança, né? E tudo tá envolvido nesse desmame e nessa amamentação prolongada. Então, aí a criança começa a ir para a escola, e aí chega na escola, tem crianças que ainda mamam e crianças que não mamam. E aí ela volta da escola com alguns discursos de que, mãe, mamar é feio, sabe? E ela começa a perguntar porque são discursos que são enraizados em outras famílias. Então começa a ter essa mescla de culturas, né? De dentro de outras casas, de outras famílias. Então a gente começa a ter que lidar com muito mais coisa do que a gente tinha que lidar quando a criança era só um bebezinho recém-nascido ali em aleitamento exclusivo. Então vai virando carnaval, a amamentação vai virando um caos. Eu falo que a terapia, ela tem que estar em dia. Ela tem que estar muito em dia. E assim, as pautas de terapia, elas passam a ser a amamentação, porque é uma loucura. E a gente continuar com essa amamentação prolongada, isso se torna um desafio absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está pronta para desmamar. Eu tenho certeza que talvez a minha filha, ela já estivesse pronta para o desmame antes de mim, mas eu não estava ainda. E aí, o tempo todo, assim, eu digo que pelo menos uma vez por dia passava pela minha cabeça. E se minha filha parasse de mamar hoje? E aí eu entrava em desespero, porque eu não estava pronta. E aí eu ficava pensando, vai, tomara que ela não desmame hoje. Pelo amor de Deus, tomara que não. Porque eu não estava pronta de jeito nenhum. E isso ia me custar mais uns 2 anos de terapia se isso acontecesse abruptamente, sabe? E assim, a amamentação prolongada, ela envolve tanta coisa da própria criança, a construção do mundo dela e o peito como um suporte para a construção do mundo dela, que a gente tem que ser compreensivo com essa construção. E vai muito mais para o desenvolvimento da criança do que só para a nutrição. A nutrição, ela já quase não existe mais depois de 1 ano de idade. A nutrição da criança depois de 1 ano, ela é pela comida mesmo. Pô, minha filha batia uns pratão, assim, umas montanhas de... Falava, cara, ela não precisa de leite. Eu praticamente não tinha leite. Sabe? Eu trabalho com bombas de leite. Aí tinha dia que eu ia lá, esterilizava uma bomba e falava, deixa eu ver quanto leite eu ainda consigo tirar do meu peito. Se só esses 5 ml, era muito, sabe? Aí eu ficava pensando, sério que a minha filha dá aquele show todo por causa de 5 ml de leite? E olha que Thaís teve hiperlactação. Tive hiperlactação, doei leite mais de 1 ano e meio, mas assim, quando eu parei de doar leite, eu acho que o que segurava a minha produção de leite por um tempo foi a doação. Porque depois, simplesmente não tinha mais. E a Maria Luísa continuava ali com aquela sucção não nutritiva, porque era a questão do afeto. Para ela, o peito era o afeto e a proteção. E isso também entra na amamentação prolongada, né? O que é o peito para aquela criança? Deixa de ser a nutrição, passa a ser outras coisas. Segurança, afeto, conexão com a mãe. Tudo, passa a ser tudo, menos a parte de nutrir
com comida, com alimento, mas nutre com outras questões. Então, assim, amamentar prolongado na minha opinião, não precisa ser a opinião de outras pessoas, é a minha, exclusivamente minha. Foi muito mais desafiador do que amamentar um recém-nascido. E eu fiz esse questionamento porque tem um episódio que eu conto a minha história, que aconteceu em 1999, a minha história de desmame. E, infelizmente, naquela época, eu não tive a maturidade, não tinha terapia, não fazia terapia naquela época. E eu acabei cedendo a essas opiniões, mas por quê? Então, assim, 26 anos atrás, não 26, não 24 anos atrás, e não mudou, né? Mesmo a recomendação aí, passa isso na televisão, gente. Eu ouço isso no rádio. Às vezes eu tô no rádio, ouço falando amamentar, né? Eu tô falando isso porque é uma coisa que nós, profissionais de saúde, nós sabemos, mas isso é difundido. Então, outras pessoas têm acesso a essa informação também, que é a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde é 6 meses exclusivo, mas de forma aí, com a introdução alimentar, né, de forma complementar até os 2 anos ou mais. Então, eu fico questionando por que a sociedade ainda fala isso. E você, Janaína, como que foi aí pra você? Foi um pouco diferente? Pelo amor de Deus, fala que foi. Não, foi diferente da Thaís. Eu acho que cada experiência é muito única, né? Tanto na gestação, no parto, e aí a amamentação, a hora que você termina o parto, né, as pessoas falam, agora já foi o desafio, não, aí começa o desafio, né? Eu, como a maioria das mães, tive um desafio muito grande para estabelecer a amamentação, porque a Isadora teve uma intercorrência no parto e ficou 8 dias no CTI. E eu vou falar um pouquinho do começo da amamentação para você Ela nasceu de entender. quantas semanas? Ela nasceu a termo, mas ela era pélvica. E nós tivemos um parto vaginal pélvico que estava, assim, maravilhoso, lindo. E eu tive um descolamento de placenta no período expulsivo. Qual a chance disso acontecer, né? Ela já tinha sido aos 3% de bebê que tinha ficado pélvica na data do parto. E ainda eu tive um descolamento de placenta no período expulsivo. Porque minha placenta era fúndica, enfim. E aí, quando ela saiu, ela tracionou a placenta. Enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Ela ficou 8 dias no CTI. E nesse momento, eu senti que, lógico, que já lendo antes dela nascer, eu já senti muita vontade de amamentar. Naquele momento, primeiro que eu não me arrependo de ter passado pelo parto todo da forma que foi, porque 1 hora depois do parto eu já tinha conseguido mandar colostro para ela. Então, naquele momento que eu consegui tirar o colostro, eu falei, eu estou lá com ela. E aí a amamentação virou um objetivo muito grande. Porque eu sabia que eu não podia pegá-la no colo, mas ela estava sentindo que eu estava com ela. Enfim, então, só que não foi esse só o desafio. Eu consegui manter a produção ali, né, nos 8 dias de CTI. E quando a gente saiu e chegou em casa, a gente chegou era no finalzinho da tarde, na manhã seguinte eu falei com meu marido assim, falei, já liga agora para pediatra e eu preciso de uma consultora de amamentação, não vai dar certo isso. Porque ela mamava tudo bem do lado esquerdo, mas quando ela estava do lado direito, ela mastigava meu peito. E aí nós fomos descobrir que ela tinha um torcicolo congênito. É muito comum o torcicolo congênito em bebês pélvicos. Pois é. A posição que ela ficou no útero, ela tinha um nódulo bem grande aqui. Então, quando ela estava deitada, apoiada no meu braço, com o nódulo apoiado, ela não conseguia abrir a boca para fazer o movimento da amamentação. Enfim, começamos a tratar o torcicolo congênito e eu descobri que amamentar deitada, ela não fazia isso. Porque aí ela estava livre dessa pressão no nódulo. E aí a amamentação deitada foi o que salvou. Enfim, então foi todo um desafio para estabelecer a amamentação de fato. Mas eu queria muito. E aí a gente foi conseguindo, assim, mês a mês, e ela foi evoluindo do torcicolo e a amamentação. E aí a amamentação, depois do primeiro desafio, pelo menos para mim, foi muito prazerosa. Foi, assim, paraíso mesmo. Falasse qualquer coisa no dia, eu falava assim, eu queria estar amamentando agora. Porque, primeiro, eu não sei, que eu nunca passei
por um momento, igual muitas mães passam, de ficar 40 minutos amamentando. A Isadora sempre foi rápida. Então, eu não ficava lá, tendo que ficar parada. Eu dava mamar deitada, eu colocava ela no sling, dava mamar no sling, enquanto, né, eu fazia outras coisas. Então, foi maravilhoso. E eu tinha uma referência, assim, de história que a minha irmã, uma das minhas irmãs, eu sou a mais velha, mas a terceira teve filho primeiro. E eu vi a minha sobrinha mamando com mais de 1 ano de idade. E aquilo ficou registrado na minha cabeça, eu achei aquilo coisa mais bonita. Então, eu comecei a desejar chegar mais longe, como a minha irmã chegou. E aí, falei, eu vou até, né, eu vou cumprir a meta da OMS. Aí, essa virou a minha meta. E eu tava, mas já no fundo do coração, eu tava pensando assim, eu vou amamentar essa menina com ela andando em pé, assim, ó, até os 7 anos. Eu comecei né, a gente não tem meta, mas quando tem a meta, a gente dobra a meta e o negócio vai, né? Maravilhoso. E aí eu fui só aumentando a meta. Só que com 1 ano e 8 meses, eu comecei... A Isadora já quase, depois que ela foi pra escolinha, com 1 ano e 2 meses, ela já quase não mamava de dia. Ela mamava bem pouco de dia. Ela mamava ao acordar, pra dormir a sonequinha da manhã, voltando da escolinha, antes de dormir. E aí, de madrugada, ela mamava o tempo todo. E com 1 ano e 8 meses, ela passou a acordar de 40 em 40 minutos para mamar. Dar uma mamada, né, uma sugadinha e voltar a dormir. E, ok, nos primeiros dias eu fui levando aquilo, mais cansada, que a gente, tô cansada hoje, a noite foi ruim e tal. Mas da noite pro dia, eu comecei assim, de um dia a amamentação ainda estava no paraíso, no dia seguinte... Quando eu fui fazer ela dormir, a gente dormindo juntas, a hora que ela pediu para mamar a primeira vez, eu comecei a ter uma sensação física horrorosa, uma angústia, uma vontade de sair correndo, uma repulsa pela amamentação, uma falta de ar, taquicardia. E aí, já antecipando que depois daquela mamada, ela ia pedir sei lá quantas vezes na madrugada. E aí, isso foram uns 3 dias, 4 dias seguidos. E aí, a terapia tem que estar em dia, né? A gente, assim, eu graças a Deus, eu consigo ter, né, um acompanhamento que me ajudou muito nessa fase. E aí, eu cheguei na terapia, sentei na frente da minha psicóloga e eu não sabia que isso estava me incomodando da forma que eu senti na hora que eu olhei para ela, para minha psicóloga. Aí, eu entendi que a meta que eu tinha aumentado e dobrado e triplicado, eu não ia conseguir chegar. Porque o meu corpo estava me dizendo que, para mim, aquilo já não estava mais no paraíso. E aí eu sentar, porque quando a gente senta, né, sentar de frente para mim mesma, que aquele momento era meu ali, de ser sincera comigo mesma. E aí eu cheguei em casa... E falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu quero chegar até os 2 anos, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho 6 meses ainda que eu quero amamentar. Racionalmente, eu quero amamentar. E aí comprei livros de desmame na internet. Eu sempre fui muito nerd. Muito nerd. A quantidade de livros que eu li antes do parto, antes dela nascer, depois que ela nasceu... É isso mesmo, informação. Li Gonzalez, né? Eu gosto de ler e ela ficava dormindo com sling e eu, ó. Ai, maravilhoso, maravilhoso. E aí, bom, qual que é o próximo tema? Então, é o desmame, então vamos lá. Fui na internet, comprei os livros de desmame e eu tenho até uma foto, eu amamentando ela e lendo os livros enquanto ela amamentava e eu lendo Mas eu fui seguindo, mesmo com a perturbação da amamentação, que depois eu descobri o nome do que eu estava sentindo. Eu ainda continuei, porque eu ainda não sabia como que eu ia conduzir, o próximo passo que eu precisava dar. Eu não tive questão de palpites, porque, né, minha família toda tá longe, porque eu também não tenho essa rede de apoio, mas eu também não tenho os palpites. A gente ainda num período um pouco mais, ainda não estava tão num período de isolamento social, mas enfim, eu não tive muito palpite. Eu não sei se é porque eu sou muito teimosa, as pessoas não... Mas eu não tive coragem de dar nenhum passo sem entender para onde eu estava indo. Eu não queria que fosse abrupto, isso eu tinha certeza. E aí eu também fui pesquisar livros de suporte
para ela, infantis, porque eu gosto muito de ler para elas, desde pequenininha. E aí eu entendi que o que eu precisava era regular a demanda, porque ela estava em livre demanda até 1 ano e 6 meses. Então eu precisava regular a demanda. Regulando a demanda, eu ia conseguir ter um fôlego ou para entender que de fato era o fim da amamentação ou para prolongar. E hoje eu vejo que a regulação da demanda, ela prolongou, mas ela também já deu um passo em direção ao desmame. E aí eu acabei, depois a gente vai falar sobre o livro, mas eu acabei escrevendo o livro para a Isadora, porque era a mensagem que eu queria passar para ela, que a demanda ia ser regulada, ela ia ter horários fixos para o mamar, mas que isso não significava que ela estava perdendo nada. Na verdade, significava que a nossa conexão tinha se aprofundado tanto e a gente estava tão conectada que a gente já não precisava só do mamar para se relacionar. Que a gente poderia se relacionar, eu até arrepio. A gente poderia se relacionar... Essa parte me emocionou demais também. A gente poderia se relacionar de outras formas, por meio da linguagem, porque ela com 1 ano e meio, ela já estava super comunicativa, né? Falando ainda a língua dos bebês, né? Mas ela estava super comunicativa, e a gente traduzindo e conversando. Então, a gente passou a trocar essa forma da amamentação por outras formas de conexão. E, na verdade, o mamar diminuiu, mas aí a mamãe teve que aumentar muito. Porque tem muita gente que ia falar, na hora que desmamar é que eu vou ter tempo. Não, na hora que desmamar é que você vai ter menos tempo. Pelo menos no primeiro momento, a mãe precisa aumentar muito quando o mamar diminui. É muito interessante você estar falando, porque eu vejo, né, que existe esses questionamentos e, na verdade, essa visão em cima do desmame. Muitas mães que me procuram, eu quero desmamar porque eu vou dormir a noite toda. Eu quero desmamar porque a vida vai ficar mais fácil. Eu quero desmamar porque eu vou ter mais tempo. E eu jogo bem claro isso, né? Não é garantia. Não é garantia que você vai dormir a noite toda, não é garantia. Então, a gente tem que ser bem honesto, né? E saber que é uma fase, mas você colocou muito bem isso, né? Você estava diminuindo o peito, mas, ao mesmo tempo, você teria que estar mais próximo. E aí eu vou trazer de novo lá 1999. O que se falava naquela época? Não sei se fala até hoje, né, Thaís? Você que teve muito palpite, aí você me fala. Mas era não, né? Deixa uma semana. E aí cai no que você fala. Deixa uma semana, é o contrário, né, do que Janaína abordou aqui no livro, desculpa, que abordou aqui no livro. Então, me falavam isso, deixa a Luísa uma semana aqui comigo, você fica lá na sua casa, vai ter sua vida normal, você deixa uma semana que ela vai esquecer do peito. Né? Então, assim, ou seja, lá atrás as recomendações, e não sei se ainda tem eu acho que não mudou, não. Eu acho que não mudou, não. Era o quê? Ficava sem o peito ou ficava sem a mãe? Sem a mãe junto, perdia tudo. Perdia tudo. Então, olha o trauma aí. E não, gente, a minha filha, toda vez que eu falo, né, tem aí o episódio que ela conta, mas toda vez que eu tô falando de amamentação, ela fala isso. Eu só não mamei mais porque você não quis. Entendeu? Foi super traumático. Ela fala isso. Até hoje, né? Até hoje. Ana é minha amiga e ela conta mesmo. Ela fala a história da lagartixa, né? Então, olha aí, né? Olha que coisa mais linda. Eu fiquei super emocionada com isso aqui. Mas eu não tive nem informação, não tive apoio naquela época, porque eu já trabalhava com... Gente, eu já trabalhava com aleitamento, tá? Mas todo o arsenal que a gente tinha naquela época era pro início, para ajudar a mãe com fissura, com mastite, lógico, um arsenal muito limitado em comparação a hoje. Né? A gente até vê, assim, né, os estudos tanto que avançaram. Mas era isso, a criança ficava sem a mãe, sem o peito, sem a mãe, aí tinha isso, né, de criar o peito tá machucado, tá dodói. É a aversão, né? É a aversão. No meu caso, e dela foi a lagartixa, que até hoje ela vai contar isso pros meus netos, gente. Imagina isso. Eu acho que até hoje a gente ainda tá caminhando para ter recursos suficientes para falar sobre desmame, né? Tipo, esse livro aqui, isso aqui é um recurso
maravilhoso, porque a gente tem livros sobre desmame, mas a gente não tem um livro que fala sobre isso aqui que você colocou, de sair o mamá e entrar a mamãe, sabe? Sobre estabelecer os horários. Eu li muito sobre desmame. Eu tentei trazer histórias lúdicas para minha filha, mas eu não tinha visto nada que trouxesse esse discurso, que parece que você estava lá em casa. Parece que você estava lá em casa do dia que a gente teve a última conversa do desmame, né? No dia que a gente acordou e conversou sobre dar tchau pro azinho. Foi isso aqui que a gente conversou. De que hoje vai ser a última vez que você vai tomar o azinho, mas a mamãe vai estar aqui com você e a gente vai continuar fazendo tudo que a gente sempre fez, sabe? Você vai continuar contando com a mamãe quando você estiver aflita. E essa parte aqui que no livro fala, né? Que você chorava e a mamãe te atendia e a mamãe te dava o azinho porque você estava triste, porque você estava chorando, porque você era bebezinha. Ela fala que todos os bebês são bolotinha. Porque você era uma bolotinha, a mamãe vai continuar estando aqui, mas aí eu vou te dar um abraço. Exato. E, tipo, não existe isso aqui. Então, a gente está caminhando para ter esse tipo de recurso, para as crianças entenderem, porque o cérebro da criança ele não funciona com o discurso oral somente. O racional, né? Ainda não, ela não tem nem a parte do cérebro que entende esse discurso. Ele precisa ver aqui uma ilustração da baleinha com a mamãe baleia abraçando ela. E sobre a ilustração, Sabe? eu achei fantástico que a Janaína explicou, né? Que ela teve essa preocupação e tem crianças que já contam a história pela ilustração. Eu fiz questão que a ilustração fosse o reflexo do que está escrito, para que a criança possa folhear e ler a historinha ela sozinha. Vai assimilando, né? E esse tipo de assimilação é muito importante. E assim, a gente não tem tanta coisa sobre desmame. Eu sei que daqui 26 anos eu vou sentar provavelmente para conversar com a Maria Luísa sobre desmame e ela vai jogar na minha cara, mas aquele dia você fez o desmame e você me deu uma Barbie. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre como foi, né, o processo. Você me deu uma Barbie. Mas foi tão lindo. Foi assim, foi bem simbólico, né? Mas ela vai jogar na minha cara isso. Com certeza vai. Por quê? Porque a gente já vai estar... Mas a gente vai ser tema da terapia delas. Tem uma frase muito importante que a minha prima me falou um dia, fez assim com a minha cabeça. Ela me falou assim, eu tava muito preocupada. Ela falou, Thaís, olha, não importa o que você faça, a sua filha vai precisar de terapia. Então, continua fazendo o seu melhor, porque a gente sabe que você tá fazendo o seu melhor. Ela vai precisar de terapia, sabe? Então, fica tranquila, tá tudo certo. Mas você sabe uma coisa que eu até comentei com uma amiga esse final de semana sobre isso? Você imagina qual é o peso de ser filho de uma mãe perfeita? O tanto que deve ser insuportável. Você não ter, na sua infância, tido a oportunidade de ver uma pessoa errar, se desculpar, consertar. Forte. Como que você vai se permitir errar? Né? Então, a gente ser humana, é lógico que o que a gente tem que fazer é admitir o erro, pedir desculpas, mostrar para a criança que as relações se quebram e se restauram. Isso é uma lição bonita que a gente passa para os nossos filhos, né? Então, vamos, né? Olhando no olhinho deles e errando ou acertando, mas sempre na intenção do amor, né? Agora, Maria Luísa agora adora falar que eu errei. A mãe errou. Eu sempre falo pra ela, nossa, mamãe errou, filha, é mesmo, você tem razão. Aí, quando eu faço alguma coisa, ela, aí, mamãe, você errou. Eu falei, não, filha, eu errei. Gente, pra gente entrar no desmame, para vocês contarem como que foi aí, né? O passo a passo, porque, na verdade, foi assim, né? Foi uma jornada desde essa organização do dia. Antes de vocês contarem, eu vou falar um pouquinho sobre o desmame. Então, nós temos o desmame natural, que é aquele que acontece pela criança que deixa, tá? Daí, uma certa idade, simplesmente, ela não quer mais, tá? Crianças que nunca receberam bicos artificiais, isso é o que está na literatura. Crianças que nunca receberam bicos artificiais, nenhum bico artificial, geralmente isso vai acontecer entre os 2 anos e meio a 7 anos, tá? Uma hora ali, ela vai estar pronta. Ok. E hoje, a gente fala do desmame gradual.
Então, a Janaína até já trouxe, né? Falou da questão do abrupto, que ela não queria. Esse abrupto, realmente, ele não é o recomendado, porque pode trazer traumas tanto para a mãe, seja traumas físicos, né? Como mastite e outros, né? Ducto obstruído, várias, como também traumas para o bebê. Outra coisa que eu quero falar. Desmame precoce, ele é considerado qualquer desmame antes dos 2 anos, tá? Então, é muito importante a gente falar isso. E a amamentação prolongada, como a gente estava falando aqui, é a partir de 2 anos ou mais, tá? Então, eu vejo ainda algumas pessoas falando assim, amamenta depois de um ano é prolongado. Não, prolongado é a partir de 2 anos, né? Mas e o desmame gradual? Então, o desmame gradual é quando a necessidade da mãe ou da família surge antes da criança. É quando a necessidade da mãe ou da família surge antes da criança, tá? Mas é feita de uma forma respeitosa, de uma forma gradual, tá? E vamos ouvir aí a história dessas 2 mães. Quem quer começar? Você não quer dar continuidade pelo que você já estava contando, que eu acho que... Pode ser? Não, então tá. Eu só não lembro onde eu estava, mas enfim, eu acho que eu estava quando eu escrevi o livro para ela, né? Foi. Isso. Então, eu resolvi limitar os horários do mamar e eu já tinha percebido o padrão dela de amamentação durante o dia. Então, o que eu fiz foi falar, os horários que ela já mamava, vou colocar esses horários como horários combinados, né? Então, eu coloquei esses horários e aí o último horário era antes de dormir e o próximo horário era na hora de acordar. E aí, eu escrevi o livro e aí no livro a baleinha, a mamãe, fala com ela, né? Exatamente, que esse livro aqui, como fixa horários, acaba que também ajuda a dar suporte para o desmame noturno, né? Porque o último horário do mamar é antes de dormir e o próximo é na hora que acorda. E aí, antes de passar para ela, eu passei a história. Eu li a história, né? Eu escrevi a história para ela, da baleia, e aí fui na feira hippie, comprei 2 peixes que eu mudei o rabo e transformei em baleias de fantoche e uma tartaruga e comecei a contar para ela a história. E aí a gente começou a regular. E aí, lógico que então ela tinha 1 ano e meio. Lógico que essas primeiras noites todas foram noites difíceis, no sentido de que ela pedia para mamar e eu acalentava, minava, às vezes ela pedia água, então eu falo, né? E eu, fome eu sabia que não era, porque exatamente da mesma forma que a sua filha, a minha batia um pratão antes de dormir, e ainda antes de dormir comia um mingau de banana, então eu sabia que ela não estava com fome, era mesmo a necessidade de saber que a mamãe tá aqui, né? Do meu lado à noite, para sentir segurança. E aí então, sim, foram noites bem difíceis no começo, no sentido de ter que ficar acordada, de ter que ficar dando suporte. E aí, a gente, durante o dia, quando ela pedia fora do horário combinado, aí eu falava, ó, agora, qual foi a última vez que mamou? Foi na hora que acordou. Então, a próxima hora é na hora da soneca. E aí, relembrava para ela e reforçava a minha presença, né? Então, vamos brincar de alguma coisa? O que você quer? Você quer comer alguma coisa? Quer tomar uma água? Então, é isso. A ideia de vai diminuindo o mamar e vai aumentando a mamãe, para dar segurança para ela. Que o que eu queria era que ela se sentisse segura de passar para a próxima fase do nosso relacionamento como mãe e filha. Porque eu já estava segura. Como eu li os livros, de desmame, eu estava segura do que eu queria, como a terapia. Então, a terapia, os livros, para mim, me ajudaram a estar segura de que eu queria ir para outra fase. Continuar amamentando, mas não o tempo todo. E aí, nessa regulação da demanda, nós chegamos até 2 anos e 5 meses de amamentação. No final, ela já estava mamando super pouco. Ela nunca usou bicos artificiais, ela estava mamando super pouco. Ela estava mamando assim, uma vez a cada 15 dias. Antes de dormir, ela dava uma sugadinha em cada peito. O meu marido falava até assim, ela dá um beijo em cada peito, ela está se despedindo. E aí, o livro da Juju chegou em maio.
E aí foi muita coincidência, porque primeiro que eu senti que foi meu segundo filho, e foi muita coincidência que com a chegada dele, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, você percebeu que eu não mamo mais? E aí fazia um tempo, fazia umas semanas que ela tinha pedido pela última vez antes de dormir. E ela mesma me falou, e eu falei com ela, né? Na hora que ela me falou isso, eu abracei ela e falei assim, você sabe o que isso significa? Eu chamo ela de ela se chama de Dodó. Desde que ela começou a falar, o nome dela é Isadora, e aí ela começou, a gente chamava ela de Isadora dela. Não, Dodó. E aí eu falei com ela, falei, você sabe o que isso significa, Dodó? Significa que agora nós duas estamos prontas para chegar num novo momento da nossa relação. Mamãe tá aqui para sempre. Mas agora a gente não vai mais precisar do mamá para nossa relação acontecer. E aí, ó, eu até... Emocionante. E aí agora, sim, é muito bonitinho, porque eu vejo que ela tem uma relação muito gostosa com o mamá. A gente, domingo, ela foi na piscina, ela saiu da piscina, se embrulhou com a bonequinha no roupão, e aí eu falei, vamos tomar um banho quente, então, né? A gente estava na casa de uma amiga, vamos tomar um banho quente, que a piscina estava gelada. Aí ela colocou a boneca aqui e falou assim, peraí que eu tô dando mamá pra ela, mamãe. Então, ela brinca de dar mamá, é muito bonito, mas não é de uma... ela não fala disso de uma forma negativa, ela fala isso de uma forma bonita, sabe? Então, eu tenho a sensação de que para ela foi respeitoso, Sim. tanto quanto foi para mim. Porque eu acho que às vezes também a gente coloca o título de respeitoso só quando é respeitoso para a mãe, né? E não é para criança. Mas a forma que eu vejo como ela lida quando ela vê crianças mamando, quando ela, né? Ela não me parece que tenha ficado ali nada muito traumático para ela, assim. E aí foi isso. Então, assim, é difícil manter a amamentação por mais de 2 anos, mas é possível. Eu tive também um lugar de privilégio, porque eu tive o meu marido que, de fato, fez o papel dele. Né? A gente não tinha uma rede de apoio aqui, mas ele fez quando a gente saiu da maternidade, eu falei com ele, falei assim, o nosso combinado é o seguinte, eu cuido dela e você cuida de todo o resto. Eu simplesmente não vou fazer nada do resto. Porque eu preciso manter um ser humano vivo. E eu não me preocupei com nada, com zero. Eu não me preocupei de colocar água no copo para eu beber. Então, eu sei que isso é um lugar de privilégio. Sim, que isso faz muita diferença. Muita diferença. Porque fazer tudo isso sem apoio é muito difícil. Exato. E me fala desse apoio dele nessa fase. Na fase do desmame? Sim. Eu acho até engraçado que a única foto que a gente tem contando os fantoches pra Isadora era ele contando. Aí eu brinco com ele, falo, agora você vai ficar pra história como o que contava. Mas era isso, ele contava a historinha, ele fazia toda a parte que não precisava do peito. Entendeu? Desde o começo ele fez, então foi mudando do mamar pro desmame, ele foi mudando a postura, o que não precisava do... E aí, quando vai chegando o desmame, daí quando não precisa do peito, vai dar mais espaço pro outro, né? Sim. E aí, ele deu todo o suporte de verdade, assim, foi bem legal. Eu te fiz essa pergunta porque eu tenho muitas mães que eu acompanho que falam assim, que elas têm o apoio da família, não só do parceiro, não é da família, quem dá rede de apoio, até um certo ponto. Que na hora que a criança chora, na hora que o negócio começa a pegar, muitas vezes, não dá o peito. Entendeu? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, eu ouço várias mães contando isso. Não, né? Eu resolvi fazer essa organização, resolvi fazer o desmame noturno, mas na hora que a criança começa a chorar, na hora que o negócio começa a pegar, a primeira coisa que eles... Entendi. Não. Resolve rápido, vamos voltar a dormir. Né? Exato. Eu gosto muito de uma analogia que a Cris Machado, do Plantão Materno, Sim. que ela faz, eu acho sensacional, porque diz muito a respeito disso, assim, se você, né? Que a amamentação é um banquinho de 3 pernas. Vocês já viram ela falando disso? Não. É muito maravilhoso. Aqueles banquinhos como chama? Mochinho. Sim. É um banquinho de 3 pernas. Então, ela é alimentação, ela é comunicação e ela é conforto, né? Então, quando o nenê nasce, que é o começo do livro aqui, tudo é o mamá. O mamá é a comunicação, o mamá é o conforto e o mamá é o alimento.
E aí, se a gente vai conduzindo a relação com o bebê de uma forma assim, né? Não sei se eu poderia usar a palavra saudável, mas enfim, a gente vai. Naturalmente, a gente vai substituindo os pés do banquinho por outras coisas. Até um momento em que já não vai ser mais o mamá que vai segurar o nenê lá em cima. Porque a gente já está se comunicando com a criança pela linguagem, que a gente vai estar dando conforto para a criança com a atenção, com o colo, né? Que a gente vai estar dando o alimento, já vai estar estabelecido, né? Na comida, enfim. Aí que está a questão. Quando a mãe, à noite, fala, olha, eu também preciso resolver essa situação de colocar ele para dormir sem o peito. E eu preciso do apoio de vocês para vocês não me forçarem, porque vai demorar para voltar a dormir. Sim. Né? Eu vou ter que criar outras estratégias. Às vezes vou ter que ninar na bola de pilates, sei lá quanto tempo. Então, infelizmente, vocês vão ouvir a criança chorar, mas chorar também não é... Chorou, traumatizou, não é? Né? Exatamente. E é um processo, né? Não é do dia para a noite, a gente sabe disso, né? E com você, Thaís? Nossa, parece que parte do que você contou foi minha, sabe? Do que aconteceu lá em casa. Foi muito parecido, mas a primeira coisa que eu sempre falo quando eu vou falar do meu desmame é que eu estive numa posição muito privilegiada, né? A gente sempre precisa reconhecer isso. Primeiro, por ter conseguido levar a amamentação até onde eu levei, porque eu pude contar com várias questões da minha vida que me proporcionaram amamentar durante tanto tempo e não ter que fazer um desmame abrupto, né? E poder estar ali proporcionando uma livre demanda por tanto tempo. Por exemplo, a minha filha só precisou, no caso, começar a escola aos 2 anos de idade, porque até então eu estava em casa, em home office, né? A gente pôde estar juntas, então, por mais que eu tivesse que trabalhar, eu estava em casa, eu podia amamentar, eu não precisei ser uma mãe que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente por causa da própria mamaluga. Eu tenho contato com mães que o bebê, poxa, tem 4 meses, a mãe precisa ir para o trabalho e aí ela tem que contar com a ajuda de um extrator de leite para tentar manter esse aleitamento. Então, assim, hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre os privilégios de você poder manter primeiro, uma amamentação exclusiva até 6 meses. Isso aí já é um privilégio absurdo no Brasil que a gente vive com as leis trabalhistas que a gente tem. E por mais tempo ainda, aí a gente já entra em outro patamar de privilégio. Então, eu reconheço isso, né? Eu não precisei tirar leite para fazer estoque, eu não precisei oferecer leite de outras formas que não fosse pelo meu peito. E eu também tive o privilégio de poder fazer esse desmame gradual que durou 1 ano e 8 meses. Então, eu comecei o desmame aos 2 anos da minha filha, mas ele só foi terminar com 3 anos e 8 meses, né? Onde a gente realmente colocou um ponto final. Então, eu tive o privilégio de ter saúde mental para fazer isso. Porque não é todo mundo que tem saúde mental. Durante 1 ano e 8 meses, está ali naquela expectativa de desmamar a criança e... Não foi dessa vez. Não, nossa, não deu. Não, acho que agora vai. Não, Aí, só uma coisa, voltando lá atrás. Até 2 anos você não estava pronta, é isso? Isso. E depois Então, a partir dos 2 anos você já estava pronta. Falei, agora vai. Agora a gente vai começar aí a não minar a demanda, mas assim, estabelecer uma rotina e a gente vai tirando aos poucos os momentos de amamentação, de aleitamento. Então, assim, a livre demanda da Maria Luísa, eu digo que ela durou até mais ou menos 1 ano e meio, porque foi quando eu fiz o desmame da madrugada. Eu não falo nem que foi o desmame noturno, porque ela ainda mamava para dormir, para pegar no sono à noite, né? Mas eu chamo de desmame noturno por quê? Porque eu tava surtando. A Maria Luísa era aquela criança que acordava de 40 em 40 minutos a vida inteira, desde que ela nasceu. Então, assim, eu falo que até os 1 ano e 8 meses dela, mais ou menos, eu não sabia, vou falar 2 anos. Até os 2 anos ela não sabia o que era dormir mais de 1 hora e meia na minha vida. Isso, pra mim, foi a maior tortura que eu já vivi. Nem chega perto da dor do parto, gente. Eu pari uma criança, pariria 10. Mas esse negócio de ficar sem dormir mais de 1 hora e meia, e eu era o quê? Eu era uma jovem que chegava
em casa, eu deitava 9h30 da noite, eu tava deitadinha na minha cama, com a minha cobertinha. Nem terminava a novela, eu já estava dormindo. Eu era essa pessoa. Jovem senhora. Uma jovem senhora. Depois. Era uma senhora, de repente eu estava ali com uma criança que só dormia depois de 11h30 da noite. E não adiantava fazer ritual do sono, fiz de tudo, gente, fiz de tudo, ritual do sono, óleo de lavanda, fiz tudo, banho de ofuro, nada adiantava pra aquela menina dormir antes de 11h30 da noite. E aí a madrugada era igual telecena. E não era uma madrugada tão torturante assim, porque ela não acordava de madrugada e chorava e dava... Não, ela acordava pra mamar. Acordava, eu amamentava deitada, graças a Deus eu descobri que isso, né, poderia acontecer. Quarto compartilhado também, gente, melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Até hoje ela tem um quarto compartilhado comigo. Então, assim, eu só... O berço dela ficava acoplado na minha Deixa eu fazer um corte aqui. Vocês sabiam que esse mito, se a gente for pensar, o mito da mãe não poder amamentar deitada porque da dor de ouvido é justamente para quê? Para a mãe não amamentar, para dificultar a amamentação e favorece o quê? O desmame. Sim, porque o nenê tá deitado o tempo todo, mesmo que ele tá na mãe deita, não pode. Mas ainda são muitas mulheres que acreditam nisso, infelizmente. Né? Então, assim, é um dificultador da amamentação mesmo. A mãe, gente, sempre sofrendo, coitada. Exatamente. E aí, assim, eu só puxava ela assim do berço, ficava acoplado na cama, puxava ela, pá, mamava, tchau. Eu já dormia com os pijamas rasgados, assim, nas alças, que era fácil botar o peito pra fora. Então, assim, isso foi bem tranquilo. Ela não esgoelava de madrugada, era só pra mamar. Mas isso foi me torturando, né? Dia após dia. Primeiro mês, beleza. Segundo mês, tamo aí. Até os 6 meses, tô aguentando. E sempre naquela esperança, né? Agora a gente diminui a noite toda. Não, agora vai. Agora eu comecei o ritual do sono novo. Agora vai. Não, agora no suor. Não vai dormir no suor. Não vai nada. Não dorme. E aí, um dia eu, sem rede de apoio, de madrugada. Eu tenho rede de apoio. Moro na casa dos meus pais até hoje. Em breve vou me mudar, mas assim, moro lá, mas eu nunca contei com rede de apoio de madrugada, porque eu respeito a vida dos meus pais, eu respeito o fato de que eles têm que trabalhar. Minha mãe levanta às 5h30 da manhã. Pra que eu ia envolver minha mãe na minha maternidade? Não faz sentido isso. Mãe solo, então eu não tinha o pai da minha filha junto pra poder dividir a madrugada. O pai da minha filha a 2.000 quilômetros de distância, em outro país. A minha vontade era pegar o telefone, ligar pra ele e ficar lá na chamada de vir falar aqui, ó, ela acordou, vou ficar acordada junto comigo. Não tinha como fazer isso, né, claro. Então, assim, era eu, a Maria Luísa e a escuridão do quarto. Então, aquilo ali já foi me bagunçando a minha cabeça. E aí eu comecei a ter pensamentos horríveis de perturbação da amamentação. Na época, fui conversar com Virgínia e assim, eu quero mandar minha filha longe. Quero jogar ela do outro lado do quarto. Isso não tá certo. E aí, né, fui pra psiquiatra, fui pra psicóloga e ali conversando, estou com perturbação da amamentação, preciso cuidar disso. O que eu posso fazer pra mudar isso? Desmamar. De madrugada. Porque se eu tinha tomado a decisão, na verdade, né, neste dia, na terapia, eu tomei a decisão de que eu ia desmamar 100%. Falei, não, tô nem aí. Vamos aumentar até os 4 anos de idade. Não vou, não. Eu preciso ter vida. Isso aqui não é vida. Eu querer machucar minha filha, eu querer jogar minha filha longe, isso não é vida, não. Vou desmamar 100%, não estou nem aí. Meus princípios, não tô nem aí. Carlos Gonzalez, não tô nem aí pro Carlos Gonzalez, ele não tá vivendo a minha vida. Ele não está aqui de madrugada comigo. Aí, decidi que eu ia desmamar 100%. E aí, naquele surto ali, foi um dia de madrugada, eu falei, vou desmamar agora. Eu não vou dar, eu virei pra Maria Luísa e falei, não vou dar o peito mais. Pode chorar. Deixei ela chorar. Só que aí aquilo eu lembro até hoje de eu olhar pra ela no berço e ela chorando, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos, ela chorando e eu, na hora ali, né, baixou a adrenalina, veio a luz da sanidade mental, baixou em mim e eu pensei, peraí, eu tô tomando essa decisão. A minha filha não foi informada de nada sobre a decisão que eu tô tomando. Eu não posso agir dessa forma com ela. Se um dia vou tomar isso, que eu prepare ela para essa decisão. Então, peraí, peguei ela no colo, coloquei ela no peito, pedi desculpas, falei, olha, a mamãe errou com você, tá? Você não precisa chorar, calma,
toma o seu peito. Mas vai ser a última vez que você vai mamar de madrugada. A partir de amanhã, a gente vai começar a mudar isso. Aí ela mamou, se tranquilizou, dormiu. Aí no dia seguinte, assim que ela abriu o olho de manhã, ela veio mamar. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, Maria Luísa, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje de madrugada não vai ter mamar. Na época ela ainda não falava, então não chamava azinho ainda. Não vai ter mamar. Você vai mamar agora. Quando você for dormir de tarde também. Mas de noite vai ser a última vez que você vai mamar. E aí só vai voltar a mamar quando tiver sol. E nisso, eu fui o dia inteiro rezando uma missa na cabeça da menina, o tempo todo falando, olha, de madrugada não vai ter mamar. Tem mães que falam assim, mama tudo que você quiser agora, mama tudo, mas... Foi quase isso, mas fui ali inteirinho, toda hora, mas não falando de uma forma agressiva, claro. Aqui eu contando, parece até que eu fiz uma tortura psicológica mesmo, mas fui contando pra ela, né, assim, tentando, sempre mostrando pra janela, apontava pra filha, olha... Quando o solzinho for embora, não vai ter mais mamar, só pra você dormir, mas de madrugada não vai ter. Mamãe vai estar com você, mas não vai ter. E aí chegou a noite, falei com ela, agora a gente vai se preparar pra dormir. Você vai tomar o mamar. E aí, agora só quando o solzinho voltar. Olha lá pra janela, agora não tem sol. E aí só quando o sol voltar. Nisso, ela mamou, parecia até que ela estava entendendo. E ela realmente estava, né? A gente não pode subestimar as crianças, não, porque eles entendem o que a gente fala. Muito. E aí, ela mamou muito nesse dia. E aí, ela dormiu. Nisso, ela acordou de madrugada. E eu, antes dela pegar no sono, eu reforcei com ela. Se você acordar de madrugada, mamãe vai estar aqui do seu lado, eu vou te abraçar, vou ficar com você. Posso até cantar se você quiser. E aí, abracei ela e deixei ela dormir lá no berço do meu lado. E aí ela acordou de madrugada e pediu pra mamar, né? Veio, ela já vem puxando a minha roupa. E eu falei, não, agora não tem mais. Aí eu apontei pra Jafé, não tem sol. Eu acho que se ela escutar essa frase hoje, inclusive, vira gatinho na cabeça dela, tá? Não tem sol. E aí ela olhou pra janela assim, olhou pra mim. E aí ela foi e ameaçou começar a chorar. Eu falei, não, mas a mamãe pode cantar pra você. Aí eu comecei a cantar a tal da música da Suzanita. Nossa, se eu canto essa música hoje, eu enlouqueço, porque... Aí ela foi chorando pra estar na música da Suzanita. E aí, assim, o choro dela durou uns 2 minutos, no máximo. E aí ela me abraçou, aninhou, assim, no meu colo. Ela viu que eu tava ali. E eu o tempo todo afirmando que eu estava ali, eu era presença. E que ela podia ficar tranquila. E aí ela simplesmente voltou a dormir. Ela chorou um dia só essa madrugada. E desde então, ela continuou despertando. Mas todas as vezes que ela despertava de madrugada... Ela vinha até mim e eu fazia ela dormir de novo abraçada. Então, assim, não foi um desmame de madrugada traumático para ela, porque tinha o reforço de, olha, não tem sol. Eu mostrava que o solzinho não tava. Aí, quando ela acordava de manhã, ela vinha para mim e eu falava, agora tem sol, olha lá na janela, agora a gente pode mamar. Então, sempre reforçando de uma forma que a criança, que ela, né, pudesse entender as coisas que estavam acontecendo ao redor. E que existia uma rotina dentro desse amamentar. E aí, vocês lembram que eu falei que eu estava disposta a desmamar total. E eu falei, vou começar aqui de madrugada. Só que esse desmame da madrugada foi tão benéfico pra gente que eu não vi necessidade em continuar desmamando ela o resto do dia, sabe? Aliviou. Aliviou. Mas você chegou a regular os horários durante o dia? Também nem precisou. Eu não precisei. Mas ela mamava o tempo todo de dia? Não, já tinha... Ela mesma pedia. Então, continuou essa livre demanda durante o dia, mas foi um alívio tão grande esse peso da madrugada que eu não senti mais necessidade, nos próximos 6 meses, em regular nenhum horário durante o dia. Era literalmente, se eu tivesse no shopping ela quisesse mamar, pra mim isso não passava a ser um incômodo. Então, a gente ficou ali até uns 2 anos. Ou seja, você precisava de dormir. Eu precisava... A sua saúde mental precisava disso. E talvez eu não precisava nem dormir, porque ela continuou despertando de madrugada menos vezes, né? Eu passei a dormir mais ou menos umas 2 horas seguidas por noite. Mas, assim, só do fato de eu não sentir que o meu corpo estava, entre 1000 aspas, sendo violado e usado de madrugada de uma forma que aquilo me dava um incômodo de, nossa, este ser humano está me acordando para usar o meu corpo para o bem dele e eu aqui ficando incomodada com isso. Isso estava me trazendo um incômodo e eu reconheci isso na terapia, que ela estava interrompendo uma coisa que eu gostava de fazer, que era dormir, para usar uma parte de mim e depois ela voltava a dormir e eu ficava acordada e eu ficava estressada.
Então, só disso ter saído da minha rotina ali, do meu dia a dia, isso já me aliviou de uma forma que minha amamentação pôde continuar. E aí a gente continuou, e aí com 2 anos eu falei, não, agora a gente pode começar a restringir os outros horários de amamentação. E aí, com base em muita conversa, o primeiro horário que eu restringi de amamentação foi o da soneca da tarde, porque a soneca da tarde deixou de existir, porque ela começou a ir pra escola, e ela estava indo pra escola à tarde, então ela não estava dormindo mais à tarde. E aí, nisso, foi super fácil, né, da gente não ter mais essa mamada da tarde. E depois de alguns meses, eu consegui conversar com ela e a gente não mamava mais de manhã, na hora que ela acordava. Depois de um tempo, ficou só essa mamada da noite para pegar no sono. Aí, essa foi a mais difícil. Essa aí deve ter sido 1 ano para conseguir tirar. Eu precisava entender que ela estava pronta para pegar no sono de outras formas que não fosse mamando. E assim, essa eu precisei observar muito quais eram os gatilhos de sono dela, o que ela fazia para conseguir pegar no sono, né? O que ela fazia para dormir, de que forma que ela gostava, como que ela estava confortável. E assim, arrumei o quarto dela, tirei o berço, coloquei cama, comprei roupa de cama do Mundo Bita, sabe? Nossa, fiz de tudo. Tentei levar ela pro quarto dela, não funcionou. Deitei lá no quarto dela, dormi no quarto dela 1 semana no chão, minha coluna acabou. Não funcionou. Claro que não funcionou. Eu voltei ela pro meu quarto, lógico, porque, né, minhas costas de uma senhora de 60 anos que gosta de dormir 9h30 da noite. Essa senhora de 60 anos que tá aqui na frente tem 26. É importante falar. Todo mundo tem uma criança interior, você tem uma senhora interior. Eu tenho. Ela tá Ela tá aqui, gente. Eu adoro ela. Sou eu. E aí, assim, lógico que eu voltei ela pra minha cama. Hoje em dia ela tá dormindo na minha cama ainda. E assim, eu tentei de tudo. Até que recentemente eu vim notando que ela tava pedindo muito pra dormir com a minha mãe. Quer dormir com a vovó hoje. E ela foi algumas vezes pra fazenda com os meus pais. E eu trabalhando muito, não tava conseguindo ir. Tava concluindo TCC na faculdade. Então, assim, tava uma loucura. E nessas vezes que ela foi, eu falei, pode ir, mas eu acho que ela vai chorar pra dormir, né? Aí minha mãe falou, vamos tentar. Se ela chorar, chorou. Uma hora ela vai dormir. Eu falei, tá bom. E aí ela foi e ela nem lembrou que tinha mãe. Meu Deus. Simplesmente deitou na cama com a minha mãe, pôs a mãozinha assim, debaixo do queixo, fechou o olho e dormiu. Eu falei, não é possível. Essa criança aí que não consegue dormir comigo sem mamar, ela tá dormindo mesmo? Minha mãe mandou foto, né? Falou, não, deu um pio. Simplesmente deitou e falou, vovó, estou com sono, quero dormir. Deitou e dormiu. Eu falei, não é possível. E no dia seguinte ainda teve a cara de pau de chegar e virar pra minha mamãe, eu dormi com a vovó. E me falou que dormiu com a vovó e que não sentiu saudade. Ai, meu Deus, então tá. Aí eu acho que o livro tem que ser o contrário. Como se diz, não vai ter mais o mamá, mas vai ter o neném, tá? Exatamente. E aí eu falei, então tá. Temos aqui uma prova de que tá tudo bem ela dormir. Isso te deu segurança. Me deu muita segurança. E eu acho que o que tava me impedindo de desmamar, aquela parte que eu falo que talvez eu não estava pronta, era mais o medo da minha filha sentir alguma falta na hora de dormir, sabe? Dela sentir algum tipo de medo e não se algo pronta, traumatizar. E aí eu vi que não, que ela conseguia, ela tinha seus próprios gatilhos de sono, que ela só não estava conseguindo colocar em prática comigo. Porque comigo ela tinha outro recurso para ela tinha um atalho. O mamar era um atalho. Para que ela ia fazer o caminho todo que ela tem que fazer com as outras pessoas? E aí, nisso, ela, como a gente ainda tá morando lá na casa dos meus pais, a gente não se mudou ainda, ela sozinha passou a pedir para dormir alguns dias. Eu quero ficar aqui. Deixa eu ficar aqui só um pouquinho na cama da minha mãe. Deixa eu ficar aqui com a vovó só um pouquinho. Eu falei, pode, não tem problema. E ela, durante uma semana, foi ficando com a minha mãe. E eu, TCC da faculdade, loucura, rolando no semestre passado, eu passei a chegar muito tarde em casa da faculdade. E tinha dias que eu chegava e ela já estava dormindo lá na cama com a vovó. Uhum. E eu falei,
tudo bem, dormiu sem mamar, tá tudo ótimo. E minha mãe sempre reforça, não, ela dormiu tranquila, nem pediu mamar, não pediu nada. E aí eu fui observando que ela tava realmente nessa maturidade própria, pronta para dormir sozinha. E aí, mesmo comigo, teve uns 2, 3 dias que ela começava a mamar e eu notava que ela tava ficando muito estressada mamando. E aí eu virava pra ela e falava, filha, eu acho que você não tá conseguindo pegar no sono com o mamar. Vamos tentar de outra forma? E aí ela, tá. Aí ela soltava o peito, me abraçava e aí ela conseguia dormir. E depois da última vez que a gente fez isso, era num sábado. Aí ela dormiu abraçada comigo. E aí no domingo, quando a gente acordou, não estava nos meus planos fazer isso. Simplesmente me veio um estalo na cabeça, ela acordou. Aí eu olhei pra ela e falei, filha, você viu que você dormiu abraçada com a mamãe hoje? Aí ela, é. Aí na hora me deu a ideia, eu falei, e se a gente desse tchau pro mamá? Já que você não precisou dormir abraçada com o mamá, tomando o azinho, né? Se a gente desse tchau pro azinho, ela, tá bom. Aí eu falei, deixa eu explicar o que isso significa. Vamos fazer as coisas elementares. Olha, se a gente der tchau pro azinho hoje, você não vai mais tomar o azinho para dormir. Você não vai tomar ele mais em nenhum momento, nunca mais. Mas a mamãe vai continuar aqui com você. Você ainda vai poder abraçar o azinho algum dia, se você quiser abraçar, porque ela adora, até hoje, ela adora abraçar. Deixa eu abraçar o azinho. Ela vem me dar um abraço na altura do meu peito e tá feliz. Você vai poder abraçar, você vai contar com a mamãe quando você ficar triste. Quando você era bebezinha, você chorava. Mamãe dava o azinho, você ficava tranquila. Você ficava ansiosa, mamãe dava o azinho, você ficava tranquila. Aí agora não vai ter mais, mas quando você tiver esses sentimentos, você pode abraçar a mamãe, você pode ficar com a mamãe. E a mamãe vai estar aqui com você. A mamãe, a vovó, o vovô, o tio Vitor, todo mundo vai estar aqui com você. E ela falou, tá bom. Sim, ela nem hesitou na hora de responder. E ela tava realmente entendendo o que era. Aí eu falei, então agora a mamãe vai deixar você tomar o azinho, o tanto que você quiser, uma vez, e aí a gente vai dar tchau, tá bom? Ela, tá bom. Aí ela foi, mamou, não mamou muito, assim, no máximo uns 5 minutos, e ela mesma decidiu, largou o azinho, foi, olhou pro meu peito, tchau, azinho. E aí eu fui, tirei foto e tal, eu faço tipo um albinho de amamentação, tem várias fotos amamentando minha filha, e eu quis registrar esse momento, até mandei pra Virgínia a foto, e assim, pra mim, me pegou de surpresa, foi uma surpresa que eu introduzi, mas que depois eu fiquei tipo, opa, nossa, que isso que eu fiz aqui? Realmente, ela não vai mamar mais, nunca mais, né? É isso aí, agora eu vou ter que arrumar outra criança, que eu adoro amamentar. E eu adorava amamentar, assim. Pra mim, uma das coisas mais incríveis que o meu corpo já fez, além de gestar e parir, foi a amamentação. Eu falei, agora eu vou ter que arrumar outro filho. É sobre isso. E aí, eu fui e pensei, né? O que a gente pode fazer para tornar isso algo simbólico e um momento feliz para ela, para que ela se lembre, da mesma forma que ela se lembra das coisas boas que ela vive, de viagens, de aniversário, como é que a gente pode fazer com... O que eu posso fazer, né? Para ela se lembrar deste dia, do tchau do azinho. E aí eu lembrei de uma amiga minha que desmamou a filha dela há um tempo e ela tinha me contado que fez um bolo. E eu falei, vamos fazer um bolo hoje? E ela falou, vamos. Você quer? Vou deixar você escolher. Você quer bolo de quê? Ela quer de chocolate com bolinhas coloridas. Aí eu fui no supermercado, comprei tudo que ela pediu. Comprei M&M's, foi comprado mais caro. Comprei M&M's, comprei tudo chique, comprei Nutella, comprei tudo chiquérrimo e coloquei ela pra fazer o bolo. Então eu trouxe o protagonismo pra ela participar, sabe? Então eu falei, agora você vai fazer o bolo do tchau do azinho. Então ela foi lá, eu deixei ela mexer a massa, deixei ela colocar ali no forno, lógico que sempre sob supervisão, claro. Mas assim, ela participou disso e aí a gente fez como se fosse uma festa mesmo para ela poder se sentir participativa desse momento, porque foi ela que tomou a decisão de que realmente estava tudo bem para ela aquela hora de dar tchau pro azinho. Então, nada melhor do que trazer esse protagonismo para ela, já que ela já tá com quase 4 anos e ela entende perfeitamente as coisas que estão acontecendo. E aí eu aproveitei que tinha uma Bárbara em casa, porque eu sou totalmente contra ficar comprando coisas em datas comemorativas, dia das crianças, Natal e tal. Ela ganha presentes, mas é de outras pessoas. Eu não compro porque, primeiro, porque tudo fica muito mais caro, e segundo, porque eu acho que
a criança, ela não tem que ter essas datas pra ganhar. Então, eu compro aleatoriamente, tipo, no mês de março, eu vou lá no shopping, compro um brinquedo pra ela e deixo guardado em casa até eu ver um dia que ela tá legal. Vamos abrir um presente hoje. Aí a gente abre. E aí tinha uma Barbie guardada lá no armário, embalada em presente. Eu falei, aí a gente vai, Papai Noel vai passar hoje também. Vai fazer uma festa de verdade. Aí eu fui, aproveitei e o Papai Noel passa lá em casa, mas aí como não tem Papai Noel fora do Natal, né, ele deixa o presente com o gato. Aí eu fui, chamei ela correndo, falei, filha, vem cá, vem, o que aconteceu? O Nini é o nome do gato. O Nini tá lá na escada, acho que o Papai Noel deixou uma coisa com ele. E aí o gato tava lá com a caixa da Barbie lá perto, assim. Aí ela foi, pegou, ela ficou super feliz. Então, assim, eu trouxe uma coisa bem simbólica pra esse dia, pra que ela crie essas memórias positivas, não só com a amamentação, porque eu sei, tenho plena certeza que ela tem uma memória muito positiva com a amamentação, porque ela também faz igual a sua filha. De pegar as bonecas pra amamentar. Então, eu sei que isso ela já tem bem estabelecido, mas eu queria que ela estabelecesse bem também com o fim da amamentação, né? Que ela visse que isso é uma jornada e que não tem que ter um trauma no fim. Tem que foi um fim legal, um fim bacana e é isso aí, foi assim. E isso é extremamente importante, né? Porque foi construída uma história tão bonita, um relacionamento aí, né? De 2 anos... 3 e 8. 6 anos e 8 meses. 2 e 5. 2 e 5, né? Então, por que não, né? Um final memorável, um final... E que bom que hoje nós temos recursos para isso. Meninas, teve algum perrengue, assim, um dia, um momento exclusivo que teve um perrengue, assim, nesse processo? Alguma coisa que vocês... não, deixa eu desistir aqui. Voltar atrás, não diz, mas não, eu já falei desde o começo que eu sou teimosa. De querer desistir do desmame. Não, na verdade, olha só que coisa, né? Um perrengue mesmo, sabe? Assim, que você lembra, nossa, esse processo foi complicado, aquele dia que você não esquece. Eu acho que... Não, porque eu achava que ela ia mamar mais tempo. Eu achava que ela ia chegar com uns 3, 4... Nessa toada que a gente tava, não mamando mais de madrugada, se ela tivesse chegado aos 4 anos, pra mim, eu estaria super feliz, assim. Não teria ficado... Porque, de fato, o que eu precisava era regular a demanda. E olha que interessante, 2 histórias, 2 necessidades diferentes. A sua era regular a demanda, a da Thaís era a questão da noite. Né? Então, é importante, e eu tenho certeza, vocês estão aqui, né, trazendo 2 histórias. Se a gente colocasse aqui 100, 500 mães, teriam necessidades diferentes. Sim. É a individualidade mesmo. Sim. Que é importante ser respeitada. Sim. E você, Tatá, teve algum perrengue, né? Eu acho que o maior aqui. Eu tentei fazer. Dela, mas eu aqui, pelo menos que foi pra mim, foi esse dia da noite aí. Foi. Eu tentei fazer esse desmame da madrugada 2 vezes. Quando já tava quase terminando, eu viajei. E aí a gente tava em um hotel e eu fiquei com muito medo dela acordar muito de madrugada. E eu voltei atrás, voltei a dar o peito. E aí uns 2 meses depois eu recomecei, mas não tinha terminado, sabe? Aí eu meio que comecei do zero. E assim, pra mim, o pior... Nossa, ninguém fala o tanto que o peito dói depois do desmame. Gente, pelo amor de Deus, seu doeu. Não, engraçado, mas ela tava meu mamando Deus, assim. demais. Ela tava mamando uma vez, daí dali uma semana ela mamava de novo. Foi regulando. Tá. Nossa, meu Deus, demais, gente. Meu peito doeu de um jeito. Eu falei, gente, parece que eu acabei de parir. E não que eu tenha tido problema na minha amamentação, né, no aleitamento, no pós-parto, quase não tive, praticamente não, foi só sensibilidade mesmo. Mas assim, nossa, meu peito começou a encher, eu falei, gente, mas eu nem tenho essa produção de leite toda, o que está vendo neste corpo? Né, bugou, meu corpo bugou, meu corpo tava implorando pra amamentar, dá mais uma criança pra amamentar, pelo amor de Deus. E aí meu peito doeu demais, eu tive que fazer compressa fria com a fraldinha, né, que eu ponho no congelador, assim, demorou umas 2, 3 semanas pra realmente parar esse incômodo. Esse pra mim foi o perrenguezinho do... Engraçado, eu não tive, acho que o corpo foi regulando mesmo conforme a demanda dela, que já estava sendo pouca, e foi... E assim, o pior pra mim foi eu me segurando, não posso tirar o leite daqui, porque se eu tirar...
Vai estimular a produção. Eu tenho que sinalizar para este corpo. E sabe que uma coisa doida? Porque como ela ficava várias semanas sem mamar e ela pedia, eu ficava pensando assim, não vai sair nada, não é possível. o corpo adapta, assim, a demanda agora uma vez por mês, tá bom, uma vez por mês vai ter. É engraçado isso. Olha, pessoal, nosso corpo é uma coisa muito sensacional. Nosso corpo é incrível, não tem condições. Fantástico, né? Meninas, para finalizar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí. O que a história de vocês, assim, ensinou para vocês deixarem de mensagem para as mulheres que estão nessa jornada de amamentação prolongada, de desmame. Eu gostaria muito que as pessoas tomassem cuidado com o fim da mesma forma que a gente toma cuidado com o começo. Que a gente pudesse se dedicar no fim da mesma forma que a gente se dedica no começo. E da mesma forma que no começo, muitas vezes, a gente pede ajuda e chama uma consultora, que no final, se você está perdido e não sabe o que fazer, chama uma consultora. Eu acho que se o fim é bem cuidado, faz jus, sabe? Isso honra toda a história que aconteceu até ali. E aí, só fazendo um merchan, né? Se precisar de ajuda, né? Para a criança entender esse momento, entender que o mamar diminui, mas a mãe não vai sair, né? Não vai diminuir, porque essa relação só aumenta. Para a criança se sentir segura e a mãe também se sentir segura de que essa fase, quando ela termina, ela dá início a outra fase, né? Então, é isso. Maravilhoso. Nossa, eu acho que, não falando só sobre a minha história, mas eu cheguei a comentar um tempo atrás aqui, né, na nossa conversa, mas eu tenho contato com muitos desmames, todos os dias, todos os meses, por causa da Mamaluga. Eu acho que eu tenho mais contato com desmames do que com histórias de sucesso na amamentação, e nem todos os desmames são felizes, né, são desmames que acontecem em situações precoces, e é muito legal quando a gente pode chegar até uma amamentação prolongada. Essa é a amamentação ideal que a gente estabelece como uma meta, né? A gente costuma dobrar a meta e a gente tem aquilo como uma expectativa. Eu acho que toda mãe, principalmente as mães que chegam até mim lá na Mamaluga, para chegar até ali, sabe, num aluguel de bomba de leite da marca X, ela tem que estar muito bem informada sobre aleitamento materno, ela tem que estar muito disposta a amamentar, ela já tem que ter estudado muito sobre a amamentação para chegar naquele ponto. Então, eu entendo que as pessoas que estão ali comigo, elas não estão ali de forma passiva, elas estão ali de forma ativa na amamentação. Então, eu sempre preciso prestar um acolhimento muito diferente quando eu recebo uma mensagem: eu não vou renovar o meu aluguel porque infelizmente não deu certo a amamentação e vou ter que dar fórmula pro meu bebê. Isso dói muito em mim, porque eu sei que são histórias de mães que estão com consultoras de amamentação, que estão batalhando por isso, e o desmame, ele acontece, ele vai acontecer, independente da idade do bebê, ou independente da idade da criança. Vai acontecer com dias, com meses ou com anos, né? Que são os casos das nossas filhas. E assim, ele tem que ser levado de uma forma muito gentil, principalmente pela mãe, porque toda a história de amamentação que a gente vive é uma história de amamentação possível. Porque a gente tem história de amamentação ideal e a gente tem história de amamentação possível. A minha história de amamentação foi uma história de amamentação possível dentro da minha realidade. A história da Virgínia foi uma história de amamentação possível dentro da realidade dela. A sua história, Janaína, foi uma história de amamentação possível dentro da sua realidade. Então, o desmame, ele faz parte da amamentação, assim como o início da amamentação, assim como os perrengues da amamentação, assim como as histórias de sucesso. Ele tá dentro da narrativa de qualquer aleitamento, né? Todo mamífero vai mamar e vai desmamar,
porque faz parte do desenvolvimento. Então, a minha mensagem é que a gente possa ter uma acolhida melhor para essas situações e que a gente possa lidar com isso de uma forma mais natural. Se ele aconteceu, quando ele aconteceu, e que a gente esteja acolhido e recebendo suporte adequado, né? Buscando informação para fazer uma finalização adequada para o desmame, seja com informações em livros, com profissionais de amamentação, com o profissional certo que vai estar ali para falar a coisa certa, né? Para a gente ter um profissional baseado em evidências científicas, baseado na literatura, que esteja pronto para que a gente receba a informação adequada, que a gente receba assistência adequada. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar. E a questão de sempre focar numa amamentação possível, independente de quanto essa jornada vai durar. Só uma coisa, eu acho que legal que você falou, só queria complementar, se ainda tiver um tempinho. Sim. Porque lutar contra a cultura do desmame também não pode ser lutar contra as pessoas que desmamam. Entendeu? Porque assim, eu sou a favor da amamentação, eu acho que a gente tem que fomentar a amamentação, mas Nós somos 3 mulheres a favor. Exatamente. Ninguém aqui está dizendo, desmamem ao bel prazer, vamos fomentar a cultura do desmame. Nós somos pró-amamentação, né? E eu acho que a amamentação, ela tem que ser uma política pública, ela é importante que seja, porque senão ela vai ser só para pessoas privilegiadas, né? Mas a gente tem que também ter espaço para acolher mães que conseguem estabelecer a amamentação e que a partir de mas que também não vão conseguir levar até o desmame natural. Tem que ter um espaço de acolhida que você está falando, né? Então, assim, uma mensagem que eu acho que estão fazendo um resumo do que você desejou e que eu desejei, é que também tenha o espaço para que as mães tenham acolhida nesse momento do desmame, quando ele acontecer. Também, né, primeiro acolher as que caíram na cultura do desmame. Sim. E as que conseguiram estabelecer a amamentação, que elas tenham informação. Até porque eu falo que as que caíram nessa cultura do desmame, tem alguma coisa errada aí, que muitas vezes pode ser do profissional. Sim. Uhum. Um profissional desatualizado pode levar isso. Com certeza. E eu acho até que uma grande maioria das vezes é a assistência que a pessoa tem, e, né? Entendeu? Então, assim, agora, quando você estava falando, uma coisa que me tocou muito é entender mesmo, individualmente, o que está levando a esse desmame naquela dupla ali. Ser sensível. Então, quando a Thaís traz essa questão da acolhida, eu acho que é entender, e eu faço esse convite a todos os profissionais, tá? Não só consultoras de amamentação, mas profissionais de saúde. Eu falo isso muito. Tem pediatras excelentes, né, mas que não são consultores, mas encaminharem a importância de estar ali, ter, né, o contato de um consultor de amamentação, encaminhar. O pediatra ele não precisa fazer consultoria de amamentação, né? Não precisa se atualizar como eu preciso me atualizar em tempo real de tudo que sai de amamentação. Não. Gente, estou citando aqui o exemplo do pediatra, mas isso serve para todos os profissionais que trabalham nesse contexto materno-infantil, com a dupla, né, ali, tanto no pré-natal, e eu acho que, assim, até além, porque eu ouço até mulheres que vão no pronto-socorro e muitas vezes recebem, teve um peitocast aí, tá, que se não me engano, da Ana Cristina, que ela estava e ouviu isso de um outro profissional, se não me engano, do ortopedista. Então, assim, até encaminhar, peraí, isso aqui não é minha área, mas procura uma consultora, procura um profissional. Então, entender em cada família, em cada mãe, onde que está aí? Onde está a falha? O que está levando? A gente sabe que tem desmame que é indicado. Tem mulheres, infelizmente, que vão precisar fazer uma cirurgia, você deve pegar muitos lá no Mamaluga, e tem que desmamar. Aí é abrupto, infelizmente. Mas existem essas mulheres. E essas mulheres sofrem muito, tá? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha faxineira, e ela me falou que ela amamentava e ela teve que deixar de amamentar por causa das faxinas. Totalmente. Gente, como? Então, assim, a gente não pode também
né? Achar que todas as mulheres têm esse benefício. Não, não tem. Então, assim, gente, eu só agradecimento a vocês. Esse assunto daria aqui, como você falou no início, né? Nós vamos ficar horas e horas. Sim, mas uma hora tem que acabar, né? Mas Janaína já está convidada. Eu já falei com ela que ela está convidada para vir contar. Ela conta um pouquinho hoje, mas eu quero saber mais essa história de amamentação. Thaís também, né? Tá aqui. Thaís, Janaína, não te contei, mas ela foi idealizadora desse projeto. Eu sou extremamente grata. Eu sou extremamente grata. Então, assim, toda vez que eu penso no Mentalcast, quero que você saiba que eu penso em você. Obrigada. Obrigada. Gente, só agradecimento e agradecer a todos que estiveram com a gente. Tchau, gente. Obrigada, Vi, pelo convite de novo. Aqui, lá. Eu queria agradecer o convite também. De cabeça para baixo. Obrigada a todas. Ele tá, só para falar, ele tá disponível para venda na Amazon, várias plataformas digitais. Tem o Instagram, que é o @Juju e a Hora do Mamá, e lá eu organizei todos os links. Se a pessoa quiser comprar pela internet, pode ir. Eu estou à disposição. Ótimo. Fala o arroba do Mamaluga também. Mamaluga BH, para quem precisar de extratores de leite para volta ao trabalho, para bebês que precisam de leite para N fatores. A gente tem um acolhimento para todas as situações. Podem contar com a gente. E é isso, né? Vocês já sabem, né? Lá no Instagram, Virgínia Ferreira Saúde. Tchau, gente. Obrigada, Vi. Tchau. Convida, Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, @Virgínia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.